Olá, pessoal. Essa videoaula é a continuação da introdução aos fundamentos de sociologia do vídeo anterior, né, parte um. Então vamos continuando aqui, né? Eu tinha parado nesse ponto sobre o uso da imaginação sociológica no questionamento sobre o que é a vida em sociedade, não é? A gente pode dizer que esse tipo de pergunta, de questionamento, são questões de ordem ontológica, né, que tem a ver com a natureza do ser social, do que é, nesse caso, a sociedade. Então, se lembrem que a gente tinha começado uma discussão, né, uma reflexão sobre essa oposição, vamos dizer assim, entre indivíduo e sociedade, né, como se fossem, vamos dizer assim, entidades em si mesmas, né, que têm uma realidade própria, mas que interagem, né, de alguma maneira. A questão é exatamente entender o que nós fazemos em sociedade e o que é efetivamente a sociedade. Daí uma primeira questão, né, fundamental é essa de uma ideia de ordem coletiva. Não é? Existe uma ordem social? Não é? Se existe, o que é essa ordem social? Não é? Como é que o mundo se organiza socialmente? Ele possui uma estrutura, regularidades, não é? É, Essas regularidades nos fornecem, em alguma medida, uma noção, não é, da ordem no mundo, do que vem a seguir, ou seja, uma previsibilidade. Ela é determinada? Se é determinada, por quem? Como? Não é? Quais são as entidades que se colocam no mundo que criam sentido de uma forma de previsibilidade, né? De pensar em regularidades, né? E aí a outra questão que está ligada a essa necessariamente, do ponto de vista sociológico, que tem a ver exatamente com a agregação dos indivíduos em torno de uma ordem, de um sentido comum de vida, né? E essa é a noção exatamente da convivência, ou da convivialidade, né? Que torna os humanos animais efetivamente sociais, que vivem em agregado, no agregado, né? Da vida social. Bom, a gente pode situar esses questionamentos em dois conjuntos, vamos dizer assim, de perguntas ou de questões ontológicas, né? A primeira, como eu coloquei aqui embaixo, né, é exatamente a que fundamenta essa noção da relação entre indivíduos e sociedade, né? A ideia do que vem antes, né? Primeiro nascem os indivíduos e depois a sociedade. Seria a sociedade algo que surge primeiro e que se coloca para os indivíduos, para depois serem desenvolvidas determinadas habilidades verdadeiramente humanas, não é? Para quem viu aquele vídeo, reportagem que eu sugeri, né, sobre as crianças selvagens, talvez aqui comece a fazer sentido alguns daqueles questionamentos. Não é? Quer dizer, as crianças que foram privadas da vida social, numa vida social organizada, na comunidade humana, e foram criados, vamos dizer assim, entre aspas, né, foram criados pelos animais, não desenvolveram determinadas habilidades, especialmente do ponto de vista, por exemplo, de uma linguagem. Não apenas a linguagem falada, mas de uma linguagem verdadeiramente social. Não é? E depois desse processo, né, essas crianças, quando recuperadas pela sociedade, vamos dizer assim, quando foram achadas, elas passaram a ter determinadas dificuldades de incorporar aquela vida social que para todas as pessoas, de uma maneira geral, era normal, não é? E aqueles indivíduos tinham muitas dificuldades de se colocar nesse mundo, né, que eles voltaram a conviver. E aí é essa questão, não é? Quer dizer, como é que a ausência, vamos dizer assim, no processo de socialização inicial teve consequências em termos da percepção e da vivência de uma ordem coletiva, a dificuldade de voltar a viver entre seres humanos, não é? Então a gente pode se perguntar, né? Quer dizer, existe de fato uma ordem coletiva que emerge, não é? Ela é espontânea, não é? Ou ela segue determinados aspectos regulamentares, vamos dizer assim, e que impõem uma certa normatividade, né? Ou regras para a convivência, não é? Como é que funciona esse diálogo aí, vamos dizer, entre indivíduos e sociedade, não é? E aí a gente vai para o segundo ponto dessa questão ontológica, né? É, que tem a ver exatamente do como, vamos dizer assim, que essas relações entre indivíduos e coletividades se dá, né, no mundo real.
a gente poderia pensar em termos de interações e processos da vida social, da vida cotidiana, não é? A gente pode imaginar que existe uma ordem social coletiva e que ela emerge a partir da convivência, né? Da nossa convivência cotidiana, na família, na sociedade pública de uma maneira geral, né? Na convivência cotidiana com as outras pessoas, né? E a partir exatamente de uma experiência que a gente tem dos outros, não é? De uma alteridade, né? Que é exatamente esse aspecto que eu já tinha falado na aula anterior sobre a reflexividade, né? A nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, não é? Esse processo, né? É, que ocorre cotidianamente, ele vai meio que nos treinando a adquirir determinadas capacidades, né? Nesse processo interativo de nos colocarmos no mundo, né? Ocuparmos um lugar no mundo e nas relações que a gente tem cotidianamente com as outras pessoas. Então, essas questões sociológicas, vamos dizer assim, elas fazem parte, na realidade, existencialmente, né, de todos nós, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer sociedade. Não é? Porque isso tem a ver com, basicamente, a formação de uma consciência verdadeiramente humana. Posteriormente, eu vou voltar a essa temática da discussão sobre a consciência, tá? O aspecto, vamos dizer assim, de uma crítica cognitivista à própria sociologia, que durante muito tempo ignorou, mais ou menos, essas questões mais importantes, vamos dizer assim, né? Questões fundamentais. De qualquer maneira, né, a sociologia ela foi avançando com essas questões, né? Ela passa a incorporar essas discussões, esses debates que são muito importantes para tentar resolver esse grande problema fundamental, né, num daqueles eixos analíticos que a gente viu também, não é, do que compõe a sociologia, que é exatamente essa discussão sobre indivíduo e sociedade numa perspectiva mais sistematizada, vamos dizer assim, não é, que é a questão da agência e da estrutura, da ação humana propriamente dita, não é, e da ordem coletiva que se forma, os níveis, né, macro e micro sociológicos e todas essas questões que vêm acompanhando, não é? A gente pode, então, aprofundar isso a partir de começar, vamos dizer assim, esse aprofundamento a partir de uma tensão paradigmática fundamental dessa ontologia social e das formas de conhecer, né, ou de se questionar efetivamente, tentar resolver esse dilema, né, que são o que a gente pode chamar de epistemologias aí na trajetória sociológica, ou seja, as formas de produção de um conhecimento sobre o mundo social, sobre essa existência. Não é? E aí aqui eu apresento a ideia muito interessante de dois sociólogos importantes na tradição sociológica, né? Um deles, o Norbert Elias, o alemão, e outro do francês, o Pierre Bourdieu. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses autores agora, porque não vem ao caso, mas apenas pegar as ideias fundamentais que eles trabalharam, não é? Sobre essa discussão da imaginação sociológica, vamos dizer. E a primeira ideia é a do Elias, né, sobre a sociologia ser vista como uma destruidora de mitos. Tá? Aqui tem uma herança, vamos dizer assim, certamente iluminista, né, da concepção da ciência, né, da ciência moderna, né, de uma forma de argumentar e de questionar a realidade, não é? De uma maneira rigorosa, vamos dizer assim. Tá? O Elias, apesar dessa herança iluminista, ele não estava aqui desqualificando o conhecimento humano do senso comum. Não é isso. Ele estava simplesmente dizendo que a sociologia, como ciência, ela deve se pautar por um rigor científico, obviamente, da análise, né, da investigação e também de uma introspecção, não é, que é o conhecimento que nós adquirimos, né, sobre a realidade, de uma maneira que vá no caminho de destruir mitos. E a ideia dele de mitos aqui é a ideia pura e simplesmente de uma imaginação, muitas vezes não fundamentada completamente no rigor do confronto com os fatos empíricos. Tá? Então, nesse sentido, ele estava querendo dizer, inclusive, dos aspectos da narrativa comum
que explicam o mundo, um aspecto, vamos dizer assim, das cosmologias de uma maneira geral. Não é? E aí ele está trazendo isso, inclusive, para dentro da própria ciência, porque em alguma medida o Elias ele vai ser bastante crítico, né, com a produção de determinados discursos científicos que, na verdade, se tornam mitos. Não é? Por que se tornam mitos? Porque em algum momento eles se descolam, né, da realidade, dos fatos, né, e apresentam, vamos dizer assim, versões sobre a realidade como se fossem versões definitivas e absolutas. Não é? E aqui ele está querendo, de uma certa forma, também relativizar esse processo, né, da produção do conhecimento. O que interessa para nós é que a sociologia, então, ela surge como uma ciência que vai, de uma certa forma, balançar, vamos dizer assim, as bases do nosso conhecimento empírico cotidiano. Nós vivemos a vida no dia a dia, tirando conclusões sobre ela e, de uma certa forma, imaginando coisas. Não é? Na maior parte das vezes, o senso comum, não é, ele se contenta, o nosso senso comum, a gente se contenta com explicações básicas do dia a dia que não nos perturbe muito posteriormente, na sequência dos nossos pensamentos. Ela é utilizada para resolver problemas pontuais, não é? E a gente passa a acreditar nisso, a gente é treinado nisso cotidianamente. Então, por exemplo, eu acordo de manhã e espero, com a claridade do dia, não é? Espero que tenha um sol lá no céu, não é? Porque isso eu estou acostumado a viver isso desde que eu nasci dessa forma. Se um dia eu acordar num determinado horário, não é? Que esteja marcando no relógio, por exemplo, 6, 7 horas da manhã, e tiver tudo escuro, eu vou começar a me questionar num primeiro momento, mas de forma alguma eu vou questionar a questão do sol no céu. Eu espero que isso esteja lá, essa é quase uma certeza. Não é? E aí eu tenho uma narrativa sobre essas recorrências que eu vou tentando ajustar para fazer sentido. Por que, que eu acordei num determinado horário em que está escuro? Então, de repente, eu posso pensar que é um problema, na verdade, no meu despertador, né? Que eu marquei para 7 horas, mas deu algum blackout no sistema que conta as horas no meu relógio, por exemplo, e ele está contando errado. E, na verdade, não são 7 horas da manhã, seriam, vamos dizer, 1 hora da manhã. Não é? E por isso está tudo escuro. E aí eu vou tentando ajustar isso. Tá? A questão dos mitos é exatamente porque muitas vezes a gente tem dificuldade de acertar ou de ajustar determinados conhecimentos aos fatos empíricos. Nesse caso, esse exemplo que eu dei aqui de acordar pela manhã é uma coisa muito evidente, vamos dizer assim, e é uma realidade, é um factual muito forte. Não é? Mas a sociologia e a ciência, de uma maneira geral, elas não lidam apenas com essas realidades muito evidentes. Pelo contrário. Né? E essa que é a chamada do Elias, o que ele está querendo ressaltar. Né? Nós, na verdade, lidamos, na maior parte do tempo, com produções de conhecimento que não têm tanto rigor com a realidade factual. Não é? E a gente pode vivenciar o que a gente chama, no senso comum, de realidades paralelas, eventualmente. Se a gente levar isso para o nível máximo, né, do absurdo, a gente pode acreditar, e tem pessoas que de fato acreditam, que cada um de nós individualmente vive uma realidade e que no mundo externo essas coisas elas vão meio que se ajeitando. Mas na verdade, nós temos percepções, sensações muito únicas, totalmente pessoais, e que não existiria, vamos dizer assim, na verdade, uma comunidade total dessas sensações. Não é? E o que a gente faz, na verdade, é aceitar, não é? De uma maneira muitas vezes improvisada, não é que o outro pode ver um pouquinho diferente de mim, etc., mas que a gente consegue se organizar no dia a dia. Não é? Quer dizer, a gente cria um mito, vamos dizer assim, sobre a realidade, como se essa realidade ela fosse tão difícil de ser apreendida efetivamente, que ela na verdade não existe dessa forma. O que existe é o que está dentro da minha cabeça, dentro das minhas sensações pessoais, individuais, meus estados mentais privativos, vamos dizer assim, né, privados, melhor dizendo, não é, totalmente subjetivos e que a gente projeta isso sobre a realidade e nós vamos ajustando isso depois na interação, uma intersubjetividade. Tá? O Elias não vai concordar exatamente com isso, né? Quer dizer, ele vai dizer, bom, na verdade essas são as nossas narrativas que são um tanto mitológicas, não é? E a sociologia, ela de uma certa forma é uma ciência que surge na modernidade pensando em meios empíricos, não é, de fazer checagem, né, de perceber essas questões e dizer efetivamente
construir, melhor dizendo, uma narrativa alternativa, mas que seja mais precisa, em alguma medida. Tá? A gente tem que ter um certo cuidado, porque o Elias não é um positivista. Mais à frente eu vou voltar a essa discussão, porque ela vai ser importante para nós, mas o ponto aqui é simplesmente dar a ele, né, esse benefício, vamos dizer assim, do questionamento sociológico, verdadeiramente. Ou seja, a sociologia ela destrói mitos no sentido dessas narrativas que muitas vezes são narrativas imprecisas. Não é que elas sejam infundadas, mas elas não têm determinada precisão para situações cotidianas que muitas vezes necessitam de uma precisão maior. Aqui eu não estou usando o termo nem objetividade, não, tá, gente? É simplesmente em termos de precisão mesmo. Ou seja, termos uma narrativa que adere mais firmemente, vamos dizer assim, a uma realidade compartilhada. Tá? É, o outro aspecto, né, que a gente pode pensar na sociologia, muito interessante, é a do Bourdieu. Né? O Bourdieu ele cria, né, essa metáfora, vamos dizer assim, da sociologia como um esporte de combate. Né? Ele tem uma entrevista famosa falando sobre isso, que vocês podem achar no YouTube, inclusive. Basta escrever lá, Bourdieu e Sociologia como esporte de combate. Provavelmente vai vir um dos vídeos de uma entrevista dele numa rádio, falando sobre isso. O que ele queria ressaltar é o aspecto complementar a esse que o Elias fala, não é? De que a sociologia, além dela ter essa sistematicidade e essa busca pelo conhecimento científico, como uma herança iluminista, o Bourdieu também tem essa herança iluminista, vamos dizer assim, ele concorda com isso, né, vamos dizer, ele está chamando a atenção para o outro aspecto forte da ciência, da sociologia como uma ciência humanista. Né? E é esse aspecto da crítica. Né? Fundamentalmente, a sociologia é uma ciência crítica. Ela não é uma ciência positiva, pura e simplesmente, que identifica os fatos de uma maneira crítica, simplesmente reporta, descreve, num sentido, dentro da sociologia, num sentido comteano, né? O sociólogo francês, o chamado pai da sociologia, especialmente sociologia francesa e do positivismo francês. O Bourdieu não concorda pura e simplesmente com essa visão limitada. Né? Para ele, a sociologia necessariamente é uma ciência crítica e que envolve reflexividade, como chamava a atenção lá, que a gente já falou, a imaginação sociológica da qual fala o Wright Mills. Ou seja, nós temos uma vivência daquilo que do nosso próprio objeto de estudo, vamos dizer assim. Nós, cientistas sociais, nós fazemos parte da sociedade. É impossível fazer um recorte absoluto em termos de objetividade, né, e de análise, uma redução analítica. E por isso mesmo, a sociologia, embora ela tenha que buscar o rigor da análise, a precisão, etc., ela não pode se imaginar como uma ciência natural, uma física, não é? Puramente. Porque a física, entre aspas, ela não pensa a si mesma. Não é? Já a sociologia, ela se constitui a partir de um pensamento de si mesma, de si própria. Não é? Os cientistas sociais eles estão se pensando enquanto objetos sociais da sociedade. Se não tivermos claro isso, né, da nossa cabeça, com os nossos pensamentos, nós corremos o risco de acreditar que estamos reportando a sociedade exatamente como ela existe, numa realidade pura, né? Com essa objetividade ingênua, vamos dizer assim. E aí essa ideia do esporte de combate, ela dá uma medida real disso, porque ao tempo todo é uma luta. Né? Bourdieu gostava muito desse termo, né? Da ideia da luta. Né? A vida social, ela se constitui como uma luta, mas não no sentido da tragédia, né? De algo trágico, né? Mas no sentido exatamente de uma disputa sobre o conhecimento e a percepção da própria existência. Tá? E aí, por isso que talvez um termo mais lúdico do que luta seria exatamente essa ideia do esporte de combate. Né? Como o Aikido, por exemplo, que é uma luta marcial oriental, né? Que o Bourdieu tem inclusive alguns escritos sobre o Aikido, que chama atenção sobre isso. Né? Quer dizer, é uma maneira de você se portar diante dos fatos, da realidade, não é? Em que você está disputando, né? A partir da sua experiência subjetiva enquanto pensador, enquanto observador dessa realidade, você está interagindo com ela
e vai tirar conclusões dessa disputa de posições, né, por posições, através de experiências cotidianas e treinamentos, né, mentais e também físicos, né, que são feitos cotidianamente. Né? Então, eu queria chamar atenção para isso, né, de que a sociologia ela vai se constituindo de uma maneira também extremamente crítica para o senso comum, como a gente já tinha comentado nessa perspectiva de uma destruidora de mitos. O que a gente tem que fazer é ampliar isso, né, porque, na verdade, tanto para Bourdieu quanto para Elias, essa relação da ciência e do pensamento comum, ela não é de uma simples oposição, não é? Porque nós, na verdade, somos seres humanos que também vivemos um pensamento comum cotidianamente. Então é impossível impedir, vamos dizer assim, a integração ou a interação de um pensamento sistematizado, analítico, rigoroso da ciência com o pensamento comum. Existe um intercâmbio contínuo entre esses dois pontos. Tá? E isso é importante porque mostra, inclusive, o valor da sociologia em criar narrativas que vão sendo absorvidas pelo senso comum. Vou dar um exemplo típico disso, que é exatamente, por exemplo, a nossa noção de classe. Né? Quem desenvolveu plenamente esse conceito, começou o desenvolvimento pleno desse conceito, vocês sabem, já devem ter ouvido falar, foi Karl Marx. Não, não apenas ele, porque um outro sociólogo muito importante também, como Max Weber, também desenvolveu, fazendo inclusive uma revisão crítica da própria teoria marxiana. Né? De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que o conceito, a ideia de que nós temos uma sociedade estratificada, né, dividida, né, hierarquizada por posições em classes, né, o que a gente chama de classes sociais, né, não vou entrar aqui na definição conceitual de classe, só essa ideia ela já é suficiente para a gente aqui nesse momento, mas a ideia é exatamente essa, de que a sociedade ser um corpo social dividido por classes, por exemplo, na verdade algo que entrou no senso comum nos últimos 100, 150 anos, de tal maneira que hoje a gente se acostumou a lidar com essa ideia de que, exato, todos nós, indivíduos, ocupamos posições de classe, né, em alguma medida. Não é? A sociedade ela está dividida dessa forma. E isso tem impactos, tem consequências sobre os nossos comportamentos, as nossas atitudes, inclusive diante do mundo. Não é? E é esse intercâmbio entre a produção, né, do conhecimento científico, né, e o senso comum é que vai criando novas narrativas, que podem eventualmente se constituir em novos mitos, inclusive, né, e que eventualmente faz parte da própria sociologia fazer a autocrítica, né, se colocar nessa perspectiva e ir movimentando dessa forma a produção de novos conhecimentos, né, e a ideia do mundo efetivamente. Né? Bom, nesse sentido, né, que é importante ressaltar, e depois eu vou tratar isso num outro vídeo, sobre os mecanismos, né, incorporados da linguagem na forma de produzir o conhecimento, né, científico. Né? E eu não vou aprofundar nisso agora, né, sobre essa questão de uma racionalidade que é incorporada na nossa mente e pelo corpo, vamos dizer assim, do indivíduo, né, o indivíduo humano, né? Mas é importante acho que a gente frisar isso, quer dizer, não existe uma linguagem única da ciência nem uma linguagem única do senso comum. Não é? Essas coisas elas estão integradas e é por isso que o desenvolvimento do pensamento científico, especialmente sociológico e humanístico de uma maneira geral, das ciências humanas, ele é mais complexo do que normalmente a gente vê nas ciências naturais, principalmente, exatamente porque nós estamos falando muito de dentro do próprio objeto experienciado e também observado para ser analisado. Não é? E esse é um ponto importante. O último aspecto que eu queria chamar a atenção nesse ponto aqui tem a ver com os limites, vamos dizer assim, de um certo apriorismo e de uma razão teleológica. A sociologia ela procura problematizar esses dois aspectos que eu vou explicar o que são. Tá? Mas eu já aviso aqui de antemão que esse é um problema, é um dilema da própria sociologia, tá? Como ciência. Tá? De uma perspectiva científica, a diferença muito forte com relação ao senso comum
é que nós não podemos aceitar que os nossos pensamentos comuns, de percepção da realidade, de explicação da realidade, eles sejam intrinsecamente dados a priori. Ou seja, a explicação sobre a realidade não pode se contentar com o fato de que a realidade é dada, pura e simplesmente. Ela está aí. Eu tenho que aceitar porque ela existe antes de mim, ou o que seja, e pronto, me satisfazer com isso. Tá? Essa é uma explicação que ela, na verdade, ela vai contra um princípio da própria ciência. A diferença da ciência, por exemplo, com o pensamento religioso, se a gente quiser. Porque a religião, ela intrinsecamente, ela aceita, não é, a ideia do a priori. Não é? Por exemplo, a ideia de Deus, de um Deus. Tá? Se a gente falar de uma religião é, monoteísta, por exemplo. Então, existe a imagem, não é, ou a sensação, a força de uma entidade transcendental, não é, e que ela explica a realidade, tudo que está na realidade, porque ela dá, ela oferece essa realidade para nós. A gente já chega no mundo que foi concebido por esse ser supremo. Não é? Para a religião, isso é alguma coisa plenamente aceitável, né? E se trabalha com essa forma de pensar, o a priori, tá? O que está dado, o que está antes, não é? De alguma coisa acontecer. Tá? Então, por isso mesmo, a noção de destino, por exemplo, ela é totalmente a priorística, não é? Nesse sentido, porque já está dado. Você nasceu e a sua história já está toda escrita do início até o fim. Não é? Porque alguma coisa que é anterior à minha existência já me colocou nesse mundo para agir dessa e dessa forma. Não é? Aí a gente chega no outro ponto que acompanha esse apriorismo, não é? Que é uma razão, entre aspas, teleológica, que é uma razão que visa uma determinada finalidade. Não é? Essa ideia de que nós já temos um fim definido. Ela é tão forte que ela passa a ser incorporada pela racionalidade humana, de tal maneira que nós fazemos coisas com um determinado objetivo, ou seja, nós temos um conteúdo proposicional, nós propomos resolver uma determinada coisa, um objetivo, não é? E nós queremos chegar até lá, até aquele final. Então, toda a minha ação anterior, a causalidade, vamos dizer assim, os mecanismos de causalidade dos meus comportamentos ou ações anteriores, elas estão ligadas, vamos dizer assim, num sistema, encaixadas até chegar àquele final. Daí, o que é o teleológico? É exatamente explicar é, esses pontos anteriores por alguma coisa que só vai acontecer lá na frente, no final. Não é? E esse é um grande problema, na verdade, do ponto de vista do argumento produzido pelo conhecimento científico. Porque para a ciência, na verdade, isso é um problema. Não é? A gente não pode acreditar que o mundo já está dado e que a explicação desse mundo está pura e simplesmente intrinsecamente nele mesmo ali. Não é com alguma coisa que já está ali determinada. Não é? Nesse sentido, o mundo, na verdade, é um grande fluxo, é um processo que não tem nem início nem fim, não é? E que as coisas podem pura e simplesmente acontecer de uma maneira puramente aleatória, embora existam tendências, não é? Mas não é um mundo determinístico, totalmente determinado, não é um mundo matemático. A matemática é totalmente determinista, não é? Ela foi criada dentro do nosso cérebro, né? Na nossa mente. Mas a gente não pode aceitar que o mundo aqui fora, não é, que não está dentro da nossa cabeça, seja um mundo totalmente determinado do início ao fim. Senão a gente cai nessa perspectiva teleológica da própria religião. Não é? E algumas teorias sociológicas, elas infelizmente, elas vão ter dificuldades de resolver esse tipo de problema e vão produzir teleologias. Tá? Voltando ao marxismo, por exemplo, a gente pode ter aí um exemplo de teleologia, embora não seja um problema exatamente de Marx, mas um problema principalmente de marxistas posteriormente, que foram aprofundando e se preocupando demais com uma perspectiva teleológica que está presente, pelo menos potencialmente, na teoria de Marx, né? Que é exatamente explicar, por exemplo, as passagens, né, dos sistemas, né, dos modos de produção, até chegar ao mundo final, vamos dizer assim, do comunismo.
tá? Marx, na verdade, apenas em alguns momentos ele se deixa levar um pouco por isso, mas na verdade não é nem a análise rigorosa sociológica que ele estava fazendo, é mais um desejo do cientista engajado, né, dentro daquela perspectiva do Wright Mills, etc., de um indivíduo que está vivendo o mundo dele e que tem um papel ativo. Não é? Isso é fundamental para o cientista social e Marx levou isso, né, ao máximo, né, como um grande exemplo nesse sentido. Tá? Mas do ponto de vista da análise científica em si mesma, que ele produziu, a gente tem que tomar um certo cuidado com esses problemas que às vezes aparecem aqui e ali, mesmo a revelia, vamos dizer assim, da consciência do autor, né? Do cientista que pensou aquela questão efetivamente. Bom, nesses termos, né, só para concluir esse ponto, o que me interessa aqui é ressaltar essa questão fundamental que a gente deve sempre levar em conta, pensando a partir de uma perspectiva científica, não apenas sociológica, tá? Mas científica de uma maneira geral. Evitar, tá, essas armadilhas do apriorismo e de uma razão teleológica, tá ok? Bom, seguindo adiante aí, a gente pode fazer então aqui agora, né, já chegando mais para o final dessa aula, um quadro geral dessa tensão paradigmática da sociologia em 150 anos. Tá? Considerando mais ou menos, né, as referências aí temporais dos primeiros cientistas sociais pensados como sociólogos numa perspectiva contemporânea, ou seja, que desenvolveram determinadas habilidades e preocupações e narrativas da sociologia de uma maneira mais sistematizada do ponto de vista científico, a gente tem uma referência aí de mais ou menos 150, 200 anos. Tá? Um dos primeiros autores pensados como sociólogo efetivamente estaria ali o Auguste Comte, né, o sociólogo francês. E depois nós vamos falar dele. Mas de lá para cá, a sociologia foi se desenvolvendo enormemente, não é? De uma maneira bastante diversa, é, ela não apenas com referências nacionais, tá? E aí claramente a gente já pode deixar isso muito claro, que a sociologia é uma ciência da modernidade, não é? Ela não poderia existir historicamente antes disso, não é? Você poderia encontrar a filosofia, não é, se desenvolvendo a partir de uma filosofia moral, por exemplo, não é? Mas a sociologia enquanto tal, ela é resultado de fato de um processo histórico. Né? E nesse sentido, a sociologia ela tem uma origem definitivamente eurocêntrica. Tá? O que não quer dizer que ela não possa, obviamente, fazer a própria crítica desse eurocentrismo e se desenvolver dentro de outras perspectivas, não eurocêntricas, por exemplo. Né? E isso de fato acontece. Tanto é que, principalmente nos últimos 30, 40, 50 anos, isso aconteceu demais dentro das ciências sociais, não apenas da sociologia, né? Essa abertura em termos exatamente da produção de conhecimento de novas narrativas, tá ok? O ponto-chave aqui que eu quero ressaltar é que, na verdade, a gente pode sintetizar, vamos dizer assim, mais ou menos essa trajetória da sociologia nos últimos 150 anos, mais ou menos em três eixos, né? Ou conjuntos de perspectivas teóricas, ou de, se quiserem, né, estou usando muito esse termo, de narrativas, né, que tentam explicar a realidade social, a vida humana, a vida em sociedade, ela pode ser dividida mais ou menos em três eixos, que são esses colocados aí, A, B e C. Tá? Para a gente entender esse quadro aí, a única coisa que vocês têm que prestar muita atenção desde o início é que isso aqui é obviamente uma redução, tá? É uma simplificação, não é? E a gente tem que tomar um certo cuidado porque essas categorias aí, esses conjuntos, né, vamos dizer assim, não são excludentes, tá? Eles tendem a fazerem oposição eventualmente ou se diferenciarem entre si. Mas acontece muita mistura, muitas combinações, às vezes até improváveis. Às vezes a vida de um próprio autor ou autora, né, da sociologia não é que vai se transformando a partir de um processo de amadurecimento do intelectual. Não é? A pessoa vai mudando de perspectiva, não é? E ela vai se tornando mais ou menos de um lado ou de outro. Tá? Então existem sobreposições aí, existem obviamente misturas que geram uma certa confusão. Tá? Aqui é uma simplificação, mas são parâmetros para a gente poder entender
depois, posteriormente, algumas discussões sociológicas onde que elas se encaixam. Isso nos ajuda muito a facilitar o entendimento de determinadas questões, às vezes muito complexas, tá? Como eu falei aqui agora um pouquinho antes, né, por exemplo, sobre o problema de Marx e o marxismo, por exemplo, ou os marxismos, né? Só para ter um exemplo disso. Marx, por exemplo, é um autor que claramente ele se encaixa muito nessa perspectiva C, relacionalista e processualista. Mas ele tem elementos muito fortes também da perspectiva B, por exemplo, tá? Que é a perspectiva holista, idealista barra subjetivista. Tá? Aí alguém aqui vai falar, mas você está falando que Marx então era um idealista, subjetivista e tal. Não, não é isso. Tá? É simplesmente dizer que tem um conjunto de noções, né, que caracterizam uma perspectiva sociológica que elas são compartilhadas por indivíduos que se associam mais ou menos nisso. No caso de Marx, por exemplo, é uma perspectiva mais holística, né, ou mais holista dos fatos da sociedade. A ideia, por exemplo, de uma categoria essencial para Marx, que era a ideia de totalidade, por exemplo, tá, que tem uma certa parecência quando a gente vai ver, por exemplo, com Durkheim, que também é outro holista, né, muito claramente, que pensa a sociedade como uma realidade sui generis, uma totalidade transcendental, né, vamos dizer assim. Para Marx não é exatamente esse aspecto, mas ele vai trabalhar com categorias de totalidade, né, que tem uma perspectiva fortemente holística. Tá? Então é mais ou menos nesse sentido aqui que a gente tem que entender como é que são mais ou menos essas posições, não é? E isso aqui, esse quadro, nos ajuda um pouco a fazer isso. Então, falando de uma maneira bastante simplificada, porque eu não vou aprofundar isso, a gente vai ver esse aprofundamento quando a gente estudar determinadas perspectivas sociológicas, autorias, né, ideias específicas, né, e discussões temáticas. Então a minha ideia aqui agora é simplesmente apresentar esse quadro geral como uma referência, tá ok? Então a gente pode pensar, num primeiro momento, você tem um lado, vamos dizer assim, um polo, né, de uma perspectiva sociológica que tende, tá, a valorizar a perspectiva de um indivíduo, ou do indivíduo, e principalmente de um indivíduo racional. Daí essa associação entre individualismo e racionalismo. Tá? E, consequentemente, entender a sociologia como uma ciência que busca criar objetividade sobre a vida cotidiana, dentro de uma perspectiva individual, tá? Ou uma perspectiva da primeira pessoa. Tá? Isso flerta com um certo subjetivismo que tem a ver com o nosso pensamento individual sobre o mundo, né? Uma subjetividade. Mas é a crença, na verdade, de que a sociedade é composta fundamentalmente por indivíduos que têm uma autonomia dada a sua racionalidade frente às questões do mundo e que essa autonomia permite a ação, né, os comportamentos autônomos, não é? E que esses comportamentos autônomos são objetivos. Você pode observar os outros agindo autonomamente, assim como eu posso me observar agindo autonomamente. Na verdade, aqui a gente encontra uma perspectiva de terceira pessoa, não é? Nós vemos tudo que os outros fazem porque a gente acredita que eles possuem uma individualidade que, na verdade, funciona tal como a minha individualidade internamente. Mas da mesma forma como eu estou vendo ele, ele também está me vendo, como uma pessoa autônoma, racional e que age de uma maneira clara, evidente no mundo público e que por isso mesmo é dada objetivamente, para ele e dele para mim. Não é? Nesse sentido, a gente começa a encaixar algumas dessas perspectivas que são antigas dentro da própria filosofia e que chegam à sociologia. Não é? Então, por exemplo, a perspectiva atomista, não é? Que considera a sociedade como o resultado de ações atomizadas em seus indivíduos. Por exemplo, a leitura hobbesiana, não é? Do século XVI, não é? Que enxergava exatamente essa ideia. Né? Na formação, por exemplo, do Leviatã, do grande Leviatã, é o resultado contratualista, em que as pessoas decidem, não é? Entre si, dentro de uma perspectiva, assumindo que todos são indivíduos racionais, utilitaristas, no sentido que visam um objetivo prático de bem-estar, ou seja, proteger a própria vida, ao invés de viver na insegurança, né, da violência dos outros contra mim, eu vou abrir mão de determinados princípios, ou de, pelo menos de determinados bens, né, propriedades, em função de uma garantia maior.
da sobrevivência na ordem coletiva, já que eu dependo dessa convivência com os outros, não é? Então, nesse sentido, a gente assume um contrato em que cada um de nós tem uma opinião e tem um peso na decisão que vai ser a decisão final coletiva, é, de passar, de delegar a nossa autonomia relativa, né, para um suzerano, para um senhor, não é, que vai controlar tudo impondo ordem naquele caos. Não é? Mas é uma perspectiva atomista, não é? E que ela visa principalmente essa perspectiva voluntarista, né, de autonomia do sujeito. Tá? Isso eu estou fazendo a referência a Hobbes, mas ela está presente desde lá para cá, ela vai se desenvolvendo em diversos campos, em diversas áreas, em diversas perspectivas. Tá? O que interessa para nós é que exatamente ela chega, né, na sociologia contemporânea. Né? Então, existem vários campos da sociologia que têm uma perspectiva centrada no indivíduo. E aí a gente tem uma hierarquia ontológica. Não é? Por quê? Porque a ideia de que primeiro existem indivíduos, ou às vezes só existem indivíduos. A sociedade ela funciona como, na verdade, um resultante das ações individuais convergindo. Não é? E aí você tem, na verdade, a sociedade nada mais, nada menos como um epifenômeno, ou seja, como um resultado pura e simplesmente que é derivado daquilo que realmente existe. Né? O que realmente existe são indivíduos. A sociedade é simplesmente uma representação, por exemplo, é uma imagem, é uma metáfora, etc, etc. Mas no fundo, o que existem são pessoas de carne e osso que tomam decisões. Né? A segunda perspectiva, holista, ela está no polo oposto. Tá? É a ideia, na verdade, de que o que existe primeiro, vamos dizer assim, em termos de uma hierarquia ontológica, é uma totalidade, é a sociedade, é uma consciência coletiva, é uma moral, né? uma entidade sui generis, como diria Durkheim, né? E ela é transcendental. Por quê? Porque ela emerge a partir das interações individuais. Por exemplo, no caso de Durkheim, ele não era ingênuo, né, vamos dizer assim, de achar que pura e simplesmente os indivíduos não existem. Tá? E de achar também que simplesmente a sociedade ela está hipostasiada do nada, né? Ela está dada dessa maneira tão simples. Não. Para ele, existe algum momento histórico em que os indivíduos surgem e começam a, a produzir, vamos dizer assim, de uma maneira praticamente espontânea na convivência, né? E daí a importância da convivialidade, elas começam a produzir regularidades que vão se hipostasiando nesse sentido em uma consciência coletiva. Então as consciências individuais, elas existem para Durkheim, mas o que importa para ele é que, na verdade, elas produzem algo muito maior, superior a elas próprias, e que depois vai retroagir sobre elas, as consciências individuais. Não é? Então, nesse sentido, o foco dele, do ponto de vista ontológico, tem uma hierarquia. Não é que ele vai negar a existência de indivíduos, mas ele vai colocar a existência dos indivíduos como algo determinado, condicionado, em alguma medida, não é, por uma entidade superior, transcendente. Tá? E que, obviamente, ela é tão poderosa que ela passa a existir por si mesma. Não é? E é por isso que, para Durkheim, em certo sentido, não importa muito o início do contrato, como importava, por exemplo, para Hobbes, né, nesse caso. Para ele não importa tanto, porque depois que a sociedade é criada, ela passa a criar-se a si mesma, nesse sentido, em que ela vai exatamente permitindo que as consciências individuais vão também nascendo, vivendo e morrendo. Não é? E ela vai se desenvolvendo nesse processo. Tá? Então ela ganha uma dimensão extremamente determinante, não é? E essa perspectiva, obviamente, ela muitas vezes ela está ligada a uma ideia, a um idealismo no sentido de você ter uma forma, não é, de uma consciência transcendental, não é, que se coloca, que se impõe, não é, sobre as mentes individuais, as individualidades, a partir exatamente de um novo sujeito, vamos dizer assim, que a gente pode chamar aí, que é um sujeito coletivo. Né? Isso aparece em Marx, isso aparece em Durkheim, por exemplo, daqueles que eu já falei aqui. Não é? E, finalmente, para a gente terminar aqui, né, a gente tem uma terceira categoria, vamos dizer assim, ou um eixo, não é? Perspectivista dentro da sociologia, dentro das ciências sociais, na realidade, de uma maneira geral,
que é uma perspectiva relacionalista, processualista. Tá? Essa é uma perspectiva que ela ficaria mais ou menos, eu não diria exatamente, eu não gosto de pensar que ela seria o meio do caminho entre os holistas e os individualistas, né, ou atomistas e tal. Porque, na verdade, ela seria um terceiro ponto. Porque muitas vezes você vai encontrar combinações de relacionalistas que pensam mais próximos de um certo holismo e outros que pensam mais na perspectiva do indivíduo, do individualismo, principalmente é, perspectivas sociológicas muito contemporâneas, dos últimos 50 anos para cá. Tá? Isso foi se reproduzindo e foi explodindo, na verdade, essa quantidade de perspectivas, que hoje você tem, na verdade, uma panóplia de vozes, né? Muitas vezes dissonantes, mas que têm semelhanças elementares, vamos dizer assim, e depois elas se diferenciam. Né? Bom, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que a perspectiva relacionalista, né, ela foca fundamentalmente na existência de interações sociais ou da convivência, da própria ideia da sociabilidade. Tá? Então, do ponto de vista ontológico, o que realmente importa para essa perspectiva é que indivíduos vivem em sociedade porque existe uma força intrínseca no humano que é a convivência, que é a interação. Nós não poderíamos ser animais, não é? Simplesmente isolados uns dos outros, do convívio uns dos outros, ou de uma programação pobre dessa convivência. Tá? A nossa riqueza da vida social tem a ver fundamentalmente com as possibilidades de interação. Não é? Então, o foco passa a ser, de um ponto de vista analítico, nas interações, na maneira como essas interações ocorrem historicamente. Tá? E os fatos reais que expressam interações. Os tipos de interação, os conteúdos, vamos assim, dos laços sociais dessa convivência. É, não apenas o conteúdo, mas a forma, não é, dessas convivências. Se a gente está convivendo em grupos muito pequenos, como uma família, por exemplo, ou se a gente está vivendo em grupos muito grandes, como uma nação, e assim por diante. Então, daí surgem outras perspectivas que as outras duas anteriores não haviam considerado tão fortemente. Não é? Uma certa força, vamos dizer assim, de determinação das interações sobre o indivíduo, sobre os indivíduos de um lado e sobre a sociedade de outro. Tá? Eu vou terminar essa aula por aqui e a gente vai continuar nessa conversa, né, nos próximos vídeos, e a gente vai aprofundar exatamente algumas dessas discussões nessas perspectivas. Eu vou elaborar um próximo vídeo falando especificamente do surgimento da sociologia a partir, né, da questão do contexto sócio-histórico e aí o início, efetivamente, dessa sociologia institucionalizada, né, quando ela se torna de fato uma ciência reconhecida, né, inclusive academicamente. Tá ok? Então, gostaria de deixar aqui o meu abraço para todos vocês e contar com um feedback, né? Vocês me darem um retorno aí para saber se está fluindo tudo bem. Abraço.